O Rio Grande do Sul, após o término do regime militar, lá pelos anos 80, sofreu uma esmagadora campanha de lavagem cerebral pró-esquerda. Foi algo absurdo. As novas gerações que surgiram a partir da década de 90 vieram como uma lavagem cerebral. Eles realmente acreditavam no que falavam. Aqueles ídolos, até então exilados, que voltavam ao país segurando bandeiras de direta já, democracia, não a ditadura. A fanatização se tornou algo tão extraordinário que eles não pensavam no que acontecia ao seu redor. Eu vou citar só um exemplo. O regime militar, na época, existiam dois partidos, que eram a Arena, o governo, e o MDB, que era a oposição. Então, no período do presidente Figueiredo, o último presidente do regime, a oposição estava muito forte. Aí veio a anistia, os exilados começaram a voltar, toda a faxina que tinha sido feita foi perdida, porque a sujeira jogada para fora retornou nos braços da população. E o regime teve uma ideia assim meio louca: acabar com o bipartidarismo, criar o pluri. Pois bem, a você que sempre acreditou nesse discurso de esquerda ao lado do povo, eu mando um recado: pense. Quando o fim do bipartidarismo chegou, podiam surgir vários partidos. O MDB se dissolveu, só que a Arena não. Então a Arena passou a ser PDS. E o MDB, que junto era imbatível, se pulverizou em dezenas, centenas de partidos minúsculos, porque aqueles patriotas da esquerda pensaram no próprio umbigo. Eles estavam se lixando para o povo, eles queriam ter o partido deles, o quintalzinho onde poderiam faturar em cima. Aí surgiu todo tipo de sigla, era uma salada de pés. Entre essas siglas nasceu o PT, o Partido dos Trabalhadores, a juventude com aquela bandeira, camiseta, Che Guevara, o grande herói. Nossa! Nas universidades, principalmente na URGS, a Universidade Federal, era uma coisa assim absurda. Era PT, 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 PT. A ordem social começou a terminar. De repente as universidades se transformaram em murais de pichação. A aparência dos alunos cada vez mais chechelenta. Mas PT, 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 PT. Aí eles não entendiam ou não percebiam, porque talvez estavam distantes, era algo que eu percebia porque morava em São Paulo na época, que o PT, o pequeno partido da esquerda vindo das fábricas do povo, com aquele líder maravilhoso, o tal do Luiz Inácio Lula da Silva, era o partido dos menos favorecidos. Era o partido que ia acabar com a desigualdade social. Partido dos pobres, e começava a dividir a sociedade. Era pobre contra rico, era negro versus branco, era católico versus judeu, tinha que dividir, tinha que separar. Começaram a vitimizar a bandidagem. Só que eles não viram que o tal do partidinho tão pobrezinho já nasceu rico. Porque pensem, o partido naquela época pequeno estava participando de eleições em tudo quanto era cidades, com tudo quanto era estados. Isso é dinheiro. De onde vinha esse dinheiro? Vinha esse dinheiro dos grandes que o PT dizia que combatia. E eles estavam criando a imagem do Lula para ser candidato, mas aí ainda estava fraco. E os petistas não perceberam, inclusive, que nas primeiras eleições majoritárias do PT em São Paulo, ou até mesmo para presidente, o candidato era um Matarazzo Suplicy. Ou seja,
herdeiro das famílias mais poderosas de São Paulo na época. Oh, olha os pobres aí. Eles tinham como ídolo um líder sindical que encarava o regime, mas não pensavam que na época, se você falasse alguma coisa do regime dentro desses sindicatos, você já era meio que, sabe, caiu em cima. E o Lula ia pra frente de fábrica e falava tudo que ele queria falar. Ninguém nunca encostou numa unha dele. Ai, a direita fascista que torturava. Só que ninguém fala que se vivia uma guerra civil não declarada. Em guerra, os dois lados cometem atrocidades. Houve tortura por parte do governo? Houve. Mas e quem comentava os caminhões sequestrados pela guerrilha da esquerda? Que os motoristas sumiam, chefes de família. Das bombas. Isso podia. Isso é ato de heroísmo, liberdade. Agora do outro lado era crime. O Brasil ficou na mão da esquerda. Porque com o tempo a direita saiu e aí aqueles estavam lutando que os seus partidinhos chegassem ao poder. PDT, PT, PSDB, PMDB, todos eles queriam o poder, então eles lutavam entre eles, mas tudo de esquerda, tudo comendo no mesmo coxo. E os jovens, a partir da década de 90, não viram isso. E essa esquerda tomou conta. Aí, o grande Lula se elegeu presidente em 2001. Ai, foi uma choradeira, é o povo no poder. O cara já entrou mentindo. E ele mentia como mente até hoje. Quer uma mentira? Bom, eu vou dar uma mentira. O plano cruzado foi um fracasso. Foi terrível. O plano Collor foi um fracasso. Os planos todos foram um fracasso. Sarney, Collor. Mas na década de 90 o governo aprendeu com esses fracassos e criou um plano diferente, o plano real. Mas lógico que eles entenderam que não é chegar assim e dizer a partir de hoje a moeda brasileira vale 10 dólares. Não, tem todo um trabalho. Então não era congelamento, não. Eles criaram a URV, que era uma espécie de unidade de referência de valor. E a URV, ela tinha o valor de $1. E o cruzeiro, a moeda da época, continuava inflacionando. Mas a URV continuou com o valor de $1. Então todas as negociações, todas as negociatas, todos os negócios, tudo que acontecia na economia brasileira era para o URV, até preço de supermercado, por exemplo, de farmácia. Então o cruzeiro foi lá para cima, perdeu o valor, a URV se manteve. Na época o ministro era o Recupero, o presidente era Itamar. E claro, o Itamar queria colocar um sucessor seu no poder. Aí fizeram uma maracutaia lá, uma armadilha, porque o Recupero era o ministro da economia, era um cara que estava muito forte, e pegaram ele falando besteira no microfone. Na época tinha justiça, então isso era... E ele se queimou. Aí entrou Fernando Henrique Cardoso, que assumiu como ministro e assumiu a implantação do Plano Real. O Lula que se preocupava com o povo, meu Deus, disse, se esse plano der certo eu não ganho do Fernando Henrique. Ele estava pouco ligando que a inflação estava comendo a vida dos brasileiros. Ele só pensava nele. E o tal do PT foi contra o Plano Real, foi contra tudo que estava trabalhando para acabar com a inflação, porque a inflação era de 30% ao mês, depois foi para 40%, 50%, 80%, 300%, é uma coisa absurda. Mas o Lula só queria ganhar a eleição. Mas a URV foi substituída por uma moeda, o real. E o real chegou para ficar e a inflação despencou. Só que, lógico, para implantar uma nova moeda, precisa de recursos. Aí o Brasil foi ao FMI, tirou um empréstimo para pagar aí, vamos dizer, em 6 parcelas, sei lá. E estava pagando
pontualmente. Estava liquidando as parcelas, faltavam 3 parcelas. 3. Aí o Lula foi eleito. E foi para a mídia, porque na época só tinha mídia convencional, então ele podia dizer o que quisesse que seria a verdade, porque não tinha como desmentir. E a mídia comia na mão dele, porque ele já entrou soltando caminhão de dinheiro para a Globo. Porque a Globo, quando o Lula chegou, estava endividada, estava arrebentada, estava mais quebrada do que está hoje. O Roberto Marinho tinha falecido, os filhos deles entraram, destruíram, delegaram poderes, a empresa virou uma bagunça. Aí compraram uma tela em Monte Carlo, lá em Mônaco, achando que iam entrar na Europa, gastaram uma fortuna, só que daí eles descobriram. Na verdade eles já sabiam que pelas leis lá, e eu falo porque eu estava lá, que eu sempre trabalhei com viagens, o sinal da TV Monte Carlo não podia sair daquele quadrado. E a Globo achou que com o jeitinho brasileiro ia conseguir romper essa barreira e o seu sinal ia ser distribuído na Europa. Compraram um elefante branco. A Globo ia quebrar. O Lula de cara já chegou, deu um empréstimo, sabe? Uma fortuna na época, para pagar a perder de vistas a juros que até eu, que sou burro, gostaria de ter. Aí o Lula vai no Jornal Nacional e diz que estava meses no governo. Ele estava pagando a dívida externa do país. O povo delirou. Ele pagou aquelas 3 parcelas que faltavam do empréstimo. A dívida externa do Brasil é de trilhões. Dívida externa é uma brincadeira de quem deve finge que quer pagar e o credor finge que vai receber. E o povo acreditou até numa asneira dessas. Aí o Lula quando entrou, vocês não lembram, claro, ninguém lembra, mas nas primeiras eleições municipais do pós-Lula, seus candidatos escondiam ser do PT, porque o PT é arrebentado, o PT estava acabando com o país. Mas daí começou a governar do único jeito que ele sabe: dinheiro, dando dinheiro aqui, dando dinheiro ali, endividando, criando planos, criando projetos e propaganda em mídia, propaganda em mídia, propaganda em mídia. Ai, sabe? Aquela coisa de jovens na faculdade. Nunca teve tantos jovens em faculdade. Só que as pessoas não pensam, por exemplo, que vem cá, mas como estão entrando tantos jovens, tantos pobres na faculdade? Mas como tem tanta faculdade de repente? Porque aquilo não era mais faculdade. Eles começaram a liberar que abrisse fábricas de diplomas. Eram universidades caras, um ensino ridículo, mas que o jovem podia fazer o vestibular e passar. Nossa, vejam só, o filho da faxineira entrando na faculdade, ele passou no vestibular, o ensino está melhorando. Era um vestibular que se o cara não errasse o nome, ele já estava dentro. Aí ganhava empréstimos do governo, porque aquele empréstimo que quando ele fosse se formar, se conseguisse se formar, ele teria que trabalhar 30 anos para pagar. Mas isso ninguém fala. E também ninguém fala que a propaganda dizia: entraram 1 milhão, 2 milhões de pobres. Só que eles não dizem que desse número todo, 17% apenas conseguiu se formar, e mais da metade desses 17% se formou por esforço próprio, por ajudas, não por causa do governo. Então assim era o governo Lula, das propagandas. De repente eles pegavam um setor de geladeira, aí davam isenção de imposto para geladeira. Todo mundo comprava de geladeira parcelada. E pagando caro, mas parcelado. Todo mundo tem a geladeira nova. E as fábricas de geladeira dando risada, as lojas dando risada, porque o povo estava se endividando porque acreditava no governo. O Brasil está mudando. Uma que eu achava muita graça, quando o Lula entrou, o povo pôde viajar de avião. Não. Isso é o meu ramo, isso eu posso falar. O povo começou a voar, primeiro, porque o real valia tanto quanto o dólar. Então quem tinha um realzinho no bolso, tinha um dinheiro com poder aquisitivo. E a passagem aérea já não era tão cara. E outra, profissionais do turismo na época, Marco Bargulin da Agência Costa, Guilherme Paulos da CVC, sabe, Seu Nascimento,
Pessoas assim se uniram e começaram a investir no charter, que é o voo fretado. Então, o voo fretado, eles pagavam pouco para as companhias aéreas. A passagem sairia mais barata, e saía, só que ninguém fala que era voo assim. Tu tinha que sair 1h da manhã, tu ia aterrissar em 30 aeroportos, ia chegar um dia depois, e o teu voo era cancelado com 10 horas de antecedência só, tuas férias iam pro saco, nada disso eles falavam. Aí o povo tá voando. Nossa, todo mundo entrou na classe média, porque criaram a classe D. Lá nos Estados Unidos, a classe média é 30%. Aqui no Brasil subiu para 40%. Só que classe média nos Estados Unidos, o cara tinha que ganhar 5, 6 mil dólares, 70 mil dólares por ano. Aqui na época, eles abaixaram o nível de exigência. Então, com um salário mínimo, o cara já era considerado classe D, classe média. Nossa, o povão tava... E daí endividar o país. Lançava pedras fundamentais de obras em todo lado, mas não passava da pedra fundamental. Aí o Lula foi reeleito. Nossa, uma aprovação espetacular. Pois é. Aí a coisa já começou a apertar. A crise batendo a porta. Aí o Chávez, na Venezuela, ele mudou a Constituição para ser reeleito uma terceira ou quarta vez. O Lula tentou o mesmo. Ele queria disputar a eleição e ser presidente de novo. Só que aqui barraram nele. Aí se ele colocasse um político, um administrador bom, o cara ia destruir com toda a propaganda dele. Então ele botou aquela tal de Dilma. E claro, entrou, meteu os pés pelas mãos no meio daquela crise e não terminou o mandato. Tudo isso, eu posso ficar aqui horas falando. O Rio Grande do Sul assistiu e hoje o gaúcho acordou. Ainda tem os frutos da doutrina. Aquela gente que se o Lula entrar numa cidade à noite, com chuva, com os faróis apagados, andando na contramão, a 100 por hora, onde o limite é 20, e bater num carro estacionado, em local permitido, a culpa é do motorista daquele carro que deixou o automóvel ali para que o Lula batesse. Ainda tem esse tipo. Tem o tipo que nada que você fale, ele vai aceitar e sempre terá uma desculpa. Sabe por quê? O Nietzsche explica. O Nietzsche dizia que é muito mais fácil negar a verdade do que ter que aceitar que passou a vida defendendo uma mentira. Ou seja, defender Lula hoje, apesar de tudo mostrar que o cara é um engodo, para o petista é uma questão de morte ou morte, porque se ele aceitar a real imagem de Lula, ele vai entender que dedicou a vida para defender uma mentira. É capaz de cortar os pulsos. Mas o gaúcho percebeu. O gaúcho percebeu e aos poucos foi endireitando. As portas dos palácios no Rio Grande do Sul para a esquerda começaram a fechar. E agora me aparece Maria do Rosário querendo ser prefeita de Porto Alegre. Sabe o que significa Maria do Rosário, candidata do PT à prefeitura de Porto Alegre? Primeiro, que o PT, no âmbito municipal, estadual, nacional, não tem nomes. Todos eles estão queimados. Todos eles, comprovadamente, foram pegos em falcatruas. Então, Maria do Rosário. Maria do Rosário, todo mundo sabe qual é a cartilha dela. Qual é o nicho que ela defende? Onde está o curral eleitoral dela? Todo mundo sabe pelo que ela lutou anos e anos como deputada federal. Todo mundo sabe o que ela defende. Comida. Quem conhece Maria do Rosário não vota em Maria do Rosário. Mas ela entrou com um caminhão de dinheiro, igual o Boulos em São Paulo. É porque o partido pobre do PT tem dinheiro que a gente não sabe de onde vem. Quer dizer, a gente sabe. Mas todo esse dinheiro só serviu para mostrar quem é Maria do Rosário. E repetindo, quem vota em Maria do Rosário é o lobotomizado ou o desinformado.
Porque quem conhece o histórico de Maria do Rosário não vota em Maria do Rosário. Se você acha que eu estou errado, se você ainda está em dúvida, ou até pensava em votar nela, então faça uma pesquisa, ainda há tempo. Você tem tempo de não cometer esse erro. Eu ainda acredito que, apesar da mídia desinteressada estar colocando a disputa entre Rosário e Melo como algo parelho, não se surpreendam se Melo vencer no primeiro turno. Agora, se houver segundo turno entre Melo e Maria do Rosário, se ela entrar para o segundo turno aí com 23%, aí com 30%, ela vai paulada, 40%, podem ter certeza que os votos que ela fez no primeiro turno serão os mesmos que ela fará no segundo. Porque quem não votou nela no primeiro não votará no segundo. Muitos até podem não gostar do Melo, mas vão votar contra ela, porque essa mulher não pode e não será prefeita de Porto Alegre. Porque se for, vai mostrar que o gaúcho, depois de tantas décadas, ainda não aprendeu a lição. Aí seria algo para Bento Gonçalves se virar no túmulo, que não foi para isso que ele colocou o Estado em guerra com o resto da nação. Ele quis um Rio Grande do Sul, uma província de São Pedro forte, e não de um povo ovelhinha que leva na cara e dá outra face. Esse tipo de povo acaba na cruz. Apaga o que diz o hino, que sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra.